Fala pessoal, eu sou o André Zenha, recadinhos básicos. Faz a inscrição aqui no canal, ativa o sininho, se gostar do vídeo dá like, comente, faça sugestões, críticas, elas são importantes. Acompanhe nossas redes sociais também. E hoje um vídeo diferente, né? Infelizmente a gente está nesse momento de crise causado pela pandemia do Covid-19, o coronavírus. Nem todo mundo tem condições físicas e financeiras para ficar em casa, precisa sair para batalhar o almoço, a janta do dia a dia. A gente tem que respeitar essas pessoas e quem tem condições de ficar em casa, condições físicas e financeiras, fique em casa, respeite as indicações das autoridades. E eu resolvi fazer um vídeo diferente hoje, né? Eu tenho visto muitas dicas em sites, outros canais de colegas de filmes ou séries para a gente assistir nesse período de quarentena, de quem tá isolado, né? E eu vou por outro caminho, eu resolvi falar sobre livros que abordam o cinema de diferentes formas, né? Então eu vou dar algumas sugestões de livros que podem ser lidos nesse período de isolamento social. Alguns estão disponíveis gratuitamente na internet para fazer download, outros precisa dar uma pesquisadinha aí no Google e tal, mas se você fuçar você vai encontrar. E eu resolvi começar por 5 livros da coleção Aplauso do estado de São Paulo. Por quê? Porque toda essa coleção está disponível online e gratuita no site da imprensa oficial do estado de São Paulo, que foi a editora responsável por essa coleção maravilhosa, que publicou alguns anos atrás dezenas e dezenas de livros. Muitos deles são autobiografias de grandes atores, atrizes, diretores, artistas do cinema e do teatro brasileiro e também coletâneas de críticas de cinema de grandes profissionais dessa área no Brasil. Lembrando que quem idealizou e coordenou essa coleção foi o querido amigo santista, também conterrâneo, Rubens Evaldo Filho. E eu começo aqui por 2 dos meus preferidos, né? Que são o Razão e Sensibilidade, nome de um livro que virou um filme um livro da Jane Austen que virou um filme dirigido pelo Ang Lee. E na verdade esse livro traz uma coletânea de textos do Edmar Pereira. O Edmar Pereira já faleceu faz muitos anos, foi um crítico de cinema do Jornal da Tarde. E para muita gente da geração dele, eu também concordo, ele é o crítico de cinema brasileiro com o melhor estilo de escrita. É uma escrita poética, ao mesmo tempo acessível, que envolve a gente, um cara muito inteligente no desenvolvimento de raciocínios. E esse livro é uma pérola, foi organizado pelo Luiz Carlos Merten, crítico de cinema do Estadão, né? Foi colega ali de redação, o Jornal da Tarde e o Estadão ficavam juntos, foi colega do Edmar Pereira. E aqui tem textos desde do Poderoso Chefão até o Batman de Tim Burton, são as críticas publicadas na época respectiva do lançamento de cada filme e reprisadas aqui, republicadas aqui. Então, imperdível. O outro também é uma coletânea de um grande crítico de cinema brasileiro, é o Cinema de Boca em Boca, organizado pelo Juliano Tosi, que reúne críticas do Inácio Araújo, que é um dos grandes críticos de cinema da história do Brasil, que é o crítico que tem o maior poder de conseguir condensar ideias em textos mais curtos, até porque ele por muitos anos fez a coluna de filmes na TV da Folha de São Paulo e eram textos curtinhos, mas que conseguiam em poucas palavras trazer muita informação, opinião. É um cara que entende bastante de cinema e aqui tem um monte de textos muito legais, entrevista dele também. Vale a pena conferir aqui textos sobre filmes de faroeste, filmes de ficção, de todos os gêneros, inclusive um texto que ele fala do imbróglio entre a Tezuka Yamazaki e o Rubens Evaldo Filho lá nos anos 80 também, então vale descobrir esse livro. O outro é o A Coragem de Ser, organizado pelo Carlos M. Mota, tá aqui. Reúne críticas do Rubem Biafora, que foi um dos críticos pioneiros no Brasil, né? Lá nos anos 50, 60, foi um dos primeiros caras a publicar com constância críticas de cinema nos jornais, catalogar. É um tipo de escrita que talvez possa, enfim, não dialogar com o público mais jovem atual, porque é uma escrita bem datada daquela época, né, com termos e expressões, um jeito de escrever,
mas que vale para conferir como a crítica foi se desenvolvendo no Brasil, e inclusive para a gente conhecer filmes clássicos, filmes daquela época e tal. Então, as críticas de Rubem Biafora no A Coragem de Ser. O outro livro que eu gosto bastante da coleção Aplauso é a biografia prematura, enfim, produzida pela colega santista também, Maria do Rosário Caetano, que é a biografia do Fernando Meirelles, para mim o grande diretor de cinema brasileiro, né? Fez o meu filme favorito da história do cinema brasileiro, que é o Cidade de Deus, o filme mais influente provavelmente em âmbito internacional, né? Um filme brasileiro que influenciou o cinema internacionalmente. E é prematura porque o Meirelles deu essa entrevista anos atrás. Depois disso ele produziu bastante material, enfim, foi pro teatro, produziu cinema. É um cara que não para, né? Recentemente fez o Dois Papas também pro Netflix. Mas vale para conhecer um pouco, até para quem quer se enveredar pela carreira de cineasta. É uma boa sugestão porque ele dá detalhes do começo da carreira dele e tal, tudo com jeito boa praça do Fernando Meirelles. Então essa autobiografia, lembrando que as biografias da coleção Aplausos são todas em primeira pessoa, né? O artista relatando a sua vida, o jornalista colhe o depoimento, transcreve essa entrevista em primeira pessoa, então todas seguem esse caminho. E aí o quinto livro que eu quero indicar é o livro Bastidores, no outro lado do cinema, da Elaine Guerini. Esse é um livro divertidíssimo porque ela conta bastidores de entrevistas que ela fez, desde Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, fala do comportamento de cada artista, o que ela acha. Tem um pouco dos textos aqui que ela produziu, né, oficialmente, mas também tem textos que ela produziu depois relatando os bastidores dessa entrevista, e ela não poupa ninguém. Chega a ser até um pouco cruel em alguns momentos, mas para quem quer saber como funcionam os bastidores de uma cobertura cinematográfica, das junkets, das entrevistas, quem viu Um Lugar Chamado Notting Hill, e ela cita aqui no livro, né, tem uma ideia. Então vale conferir porque é uma das repórteres especializadas em cinema com maior experiência na cobertura de lançamentos de filmes e festivais, etc. Então esse é a quinta dica da coleção Aplauso. Todos esses livros estão disponíveis no site da Imprensa Oficial. Eu estou colocando o link aqui embaixo na descrição. Clica lá, tem acesso, divirta-se, informe-se e vamos junto passar essa quarentena. Quem tem condições físicas e financeiras de ficar em casa, consumindo cultura. Nessas horas a gente vê a importância da arte também, da necessidade da arte ter apoio de isenção fiscal, apoio público, porque é a arte que faz a gente também não enlouquecer e conseguir se informar, transcender e crescer enquanto ser humano. Eu vou fazer mais vídeos com dicas de livros sobre cinema. Faz inscrição no canal, ativa o sininho, dá like, um grande abraço, valeu!